Quando a gente pensa que 2019 ficou pra trás, vem Luago trazendo mais vídeo pra falar do ano passado. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre livros que eu abandonei em 2019. E não são muitos livros, são apenas 5. Eu não sou uma pessoa que tem o hábito de abandonar livros. Só que como eu já falei pra vocês no meu vídeo de todas as leituras que eu fiz no ano, 2019 foi um ano que eu tive que abrir mão do meu tempo de leitura. Então isso foi um fator que me instigou a trabalhar esse meu lado para abandonar esses livros. Alguns desses livros eu comentei com vocês ao longo do ano que eu tinha abandonado, outros eu acabei esquecendo. Inclusive não mencionei nenhum desses livros no meu vídeo de leituras, decepções ou até mesmo meus favoritos, né? Até porque vou abandonar um favorito. Enfim, vamos logo a essa lista que ela tá bem curtinha. Eu vou começar com um livro que eu vou roubar aqui. Vocês já devem estar cansados de escutar que a gente fica roubando nessas listas e tags e essas coisas todas, mas gente, é a vida, c'est la vie. O primeiro livro é A Quinta Estação da N.K. Jemisin. Esse não é um livro exatamente abandonado, é sim um livro que eu deixei de ler em 2019, deixei de lado, então foi um livro esquecido no churrasco em 2019. Por que eu digo isso? Porque eu quero ler este livro, eu ainda vou fazer essa leitura, espero que seja esse ano. Esse aqui é um livro extremamente exaustivo para fazer a leitura. Eu não sei o que é, porque assim, ele não é um livro com um linguajar difícil, mas a narrativa, ela te cansa, ela te dá aquele cansaço de que parece que você leu 100 páginas, mas na verdade você leu apenas 10. Esse é um lado que pode não ser positivo para sua leitura, porém a história é muito interessante. Você vê uma complexidade de enredo, uma densidade de escrita. A N.K. Jemisin sabe trabalhar muito bem a história. Esse é o primeiro livro em que eu vejo um narrador na segunda pessoa, e isso foi um tanto quanto interessante, porque a narrativa flui te dizendo que você fez, você escolheu ir para tal coisa, daí você se sentiu assim. É muito esquisito e eu adorei essa experiência e por isso eu quero continuar, mas eu acabei deixando ele esquecido no churrasco em 2019 por conta dessa narrativa mesmo exaustiva. Eu tava muito cansado, minha mente muito exausta por conta do final da faculdade, então eu não tinha condições de lidar com essa história naquele momento, então eu resolvi deixar ela parada, e foi um livro que acabou sendo abandonado em 2019, mas que eu pretendo concluir em 2020. Esse próximo livro foi um livro que assim, eu comecei em 2018, eu insisti na leitura no ano passado, mas foi ali que eu determinei, bati o martelo e falei, vou abandonar porque não sou obrigado. E eu estou falando de Our Dark Duet, da Victoria Schwab. Continuação de quê? Melodia Feroz, minha gente. Aqui no Brasil ficou como Um Dueto Sombrio, mas eu tava lendo em inglês mesmo o e-book. Vocês acharam que eu não ia falar de Melodia Feroz nesse vídeo e acharam errado. Estamos aqui falando de Melodia Feroz. Diferente do Lucas, eu até curti um pouco a vibe de Melodia Feroz. Eu já falei isso pra vocês, inclusive a gente tem uma opinião muito parecida de que é um enredo maravilhoso, mas mal trabalhado. E eu ainda com esperança achei que Victoria Schwab pudesse melhorar nesse final de duologia, mas achei errado, me enganei. Não era nada do que eu esperava, e isso atrapalhou muito a minha experiência de leitura. Eu não tava gostando do livro. Eu achei que ao invés da Victoria aproveitar a ideia desse mundo que ela criou, ela segue por um caminho em que a história acaba sendo muito centrada numa coisa que perde o interesse. Uma coisa que começa naquele segundo livro e que vai terminar. E eu fico pensando, meu Deus, é uma série só de 2 livros. A autora vai escolher começar uma coisa nesse segundo livro, ao invés de terminar aquilo que ficou em aberto no primeiro, trabalhar aquelas coisas que foram apresentadas no primeiro. Não gostei disso. Eu achei uma péssima escolha. Eu tava me sentindo muito mal ao longo dessa leitura, pensando, será que sou eu que não tô gostando? Será que sou eu que tô implicando? Daí eu vi outras resenhas e vi que esse sentimento ia continuar ao longo da minha leitura. Então eu resolvi abandonar porque eu acho que não vale a pena eu investir nesse livro. Eu tava gostando muito da experiência de ler inglês, né? Até porque melhora assim o idioma. Só que não vale a pena eu investir meu tempo num livro que eu não vou gostar. Eu tava em 30% se eu não me engano e eu resolvi abandonar. Quer ler algum desses livros pra abandonar também? Compra com o nosso link da Amazon que tá aqui embaixo, pra pelo menos você ajudar a gente, mesmo que seja pra abandonar um livro. Esse trabalho interno de começar a abandonar livros aconteceu por conta de um livro que eu vou falar agora. Minha Lady Jane, escrito por 3 autoras. Eu comecei a ler em 2019, no início de 2019, eu não estava gostando da história. Eu dei uma pausa achando que aquele não era meu momento de ler Minha Lady Jane, até que eu comecei a aceitar de que aquele livro não era pra mim. Daí eu precisava abandonar esse livro. E o sentimento de começar a abandonar livros veio daí. Depois que eu comecei com Minha Lady Jane, foi só aceitando que eu fui abandonar todos os outros, tipo Our Dark Duet e os outros que eu vou falar daqui pra frente. Minha Lady Jane foi um livro que eu comecei a ler e vi que todo mundo gostava, né? Um livro maravilhoso, muitos amigos meus adoram. Aí eu fui lendo. Eu acabei uma parte e falei, não achei isso engraçado. Eu falava com as pessoas que gostaram do livro e me disseram, continua, passa da página 150 ou 120 que vai melhorar. Eu falei, tá bom, vou fazer isso. Aí acho que cheguei na página 180 e vi que não melhorou, não achei a narrativa boa. E eu vi que o problema estava aí. Não é um tipo de
narrativa que eu gosto. São 3 autoras, 3 personagens com perspectivas diferentes, e isso pra mim é um defeito no livro. E eu não sou um fã desse artifício, porque eu acho que mudar de perspectiva ao longo da narrativa pode acabar quebrando o meu ritmo de leitura, e se a história não tá interessante o suficiente, isso faz com que eu me afaste do livro e acabe não tendo uma experiência de leitura tão boa assim. E quando a gente tá falando de um livro em que são 3 autoras diferentes, ou seja, 3 estilos de escrita diferentes, por mais que eles combinem entre si, elas entraram em contato para contar a história e tudo mais, quebrou muito meu ritmo enquanto eu lia minha Lady Jane, e eu via que não tava funcionando. Tinha escrita que eu não gostava, tinha narrador que eu não gostava, se eu não me engano era do homem lá. E quando chegava o capítulo dele eu queria pular, então eu só fiz assim, ó, tira minha Lady Jane de perto daqui. Não foi um livro em que a comédia funcionou pra mim, eu não ri em nenhum momento. E eu tava muito interessado como seria esse reconto de uma figura histórica tão importante pra Inglaterra quanto o rei Eduardo, não lembro qual Eduardo que era, mas era uma figura histórica importante da Inglaterra, então achei que ia ser muito divertido, engraçado, e não funcionou pra mim. Um livro que eu penso que tem protagonistas diferentes narrando a história é Game of Thrones, e que mesmo Game of Thrones, que eu amo de paixão, mudar a perspectiva de narrativa quebrava o meu ritmo de leitura. Só que o George R. R. Martin faz um artifício que é o cliffhanger, né? O gancho da história de um capítulo pro outro, e você quer ler mesmo que mude de perspectiva, porque você quer saber o que aconteceu, e mesmo assim era o mesmo autor escrevendo, né? Então a escrita não variava tanto, mesmo mudando o personagem. Só que com minha Lady Jane era mais brusca essa quebra de capítulo, e daí eu desisti e não quis ler mais. Lembrando, gente, estou falando aqui da minha experiência letal. Lembrando, gente, eu tô falando aqui da minha experiência pessoal de leitura. Se você teve uma experiência diferente, já deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber se você gostou de algum desses livros e o porquê. Eu vou deixar o livro mais polêmico pro final. Vamos lá, o penúltimo livro que eu trouxe aqui pra vocês não é um livro que vai trazer muita comoção, que eu acho, né? Porque ele não é um livro que tá assim, nas graças do povo, por ser um romance hot. E eu estou falando de O Amante do Tritão. Vitor, me perdoe, espero que tenha espaço no seu coração para me desculpar, mas eu não consegui terminar de ler O Amante do Tritão. Pra quem não sabe do que eu estou falando, Vitor Almeida, do canal Geek Freak, fez um mês ano passado sobre romance hot, e um dos favoritos dele, quer dizer, um dos livros que ele mais comentou foi O Amante do Tritão, gerou repercussão pra caramba. Eu li um daqueles livros que ele tinha recomendado, né, que foi Gabriel, e daí eu peguei O Amante do Tritão porque eu tava assim, caramba, como esse livro vai ser fantástico, eu quero ver o que tem nesse livro aí. É um livro de 400 e tantas páginas, se eu não me engano, é isso? Deve ser. E a narrativa é muito fluida, não parece que você tá lendo 400 e tantas páginas. Eu li, eu acho que 30%, 35% desse livro. Você senta pra ler, você vai ler 50 páginas sem nem perceber que passou esse tempo. Você vai lendo muito rápido, porque é uma narrativa assim, que não para. É uma linguagem muito fácil, tem muitos diálogos. E o que não funcionou pra mim foi que eu parei de investir tempo no livro. Só isso. Não foi uma história ruim. Eu tava um pouco cansado, sim, do romance do protagonista, né? Na verdade, do sereio que se interessa pelo protagonista. Ele fica falando o tempo todo que o garoto é o predestinado, então ele tem que correr atrás, porque ele é o predestinado. Tá tudo escrito nas estrelas, porque ele é predestinado. Eu fiquei, meu Deus, querido, tu é muito chato. Me cansei desse tritãozinho, sim, mas eu tava até gostando da história do protagonista, né? Tudo que ele enfrenta, ele é uma pessoa que é muito consciente. Ele fala, tá, você é chato, fica quieto, mas ele tava interessado, sim, no sereio. Só que o sereio me incomodou muito. E quando veio uma parada muito doida de gravidez, eu fiquei, cara, este livro é uma viagem. Aí eu perdi um pouco do interesse. Foi isso, gente. No grande resumo da coisa eu perdi um pouco do interesse no Amante do Tritão, então deixei de lado. É isto. Vou até beber uma água para esse último livro. Antes de falar esse último livro, por favor, deixe seu joinha para mostrar que você está curtindo esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, por favor, essa última chance. Porque este último livro é polêmico, é problemático eu não ter gostado dele. Vamos lá, gente. Então, esse último livro é o livro que ganhou nada mais, nada menos que o prêmio do Goodreads Choice Award de 2019, 2018. Não sei. Mas ganhou o prêmio do Goodreads Choice Award como o melhor livro do ano. E eu estou falando de Circe, da Madeline Miller. Eu comentei em muitos vídeos de leitura ao longo do ano de 2019 que estava lendo Circe, que era para cumprir um dos desafios de 2019, só que foi uma leitura que não estava engatando. E eu tava achando que o problema era comigo. Como sempre, eu duvido de mim. Eu acho que o problema tá comigo, eu que não tô gostando do livro porque eu sou um péssimo leitor, porque como assim um livro que ganhou o prêmio do Goodreads Choice Award tem problemas e não tá funcionando? Mas, gente, é assim, é a vida. Eu não gostei do livro, eu não gostei da narrativa. Eu insisti em até 50% do livro, que foi depois
depois de ter um acontecimento que eu tava esperando ao longo do livro todo, né? Porque Circe, eu não sei se vocês sabem, é uma figura mitológica. Ela aparece principalmente na Odisseia, de Homero. Eu já li a Odisseia numa edição adaptada, né, pela Ruth Rocha, quando eu era criança, então eu meio que já conhecia essa figura. E também conhecia por causa de Cavaleiro do Zodíaco. Então Circe não é uma figura estranha pra mim. E eu tava muito curioso pra saber sobre essa nova interpretação em que a Madeline Miller estava dando para Circe. Porque eu sei que a Madeline pega umas figuras mitológicas e conta uma história e que é um tanto quanto interessante. Eu falei, poxa, a Circe, que é uma pessoa tão feita como personagem secundário das histórias na mitologia, saber a história realmente, essa visão da Madeline Miller, botando a Circe como uma mulher protagonista de sua própria história e como foi esse encontro com Odisseu. Eu tava muito interessado, até porque eu sou uma pessoa apaixonado por mitologia grega. Só que não funcionou, gente. Não rolou. Eu não gostei da escrita da Madeline Miller e isso me desestimulou muito a ler a Canção de Aquiles. Esse é um livro que podia ter entrado como uma das decepções de 2019 e só não entrou porque eu abandonei. A história em que a Madeline vai contar ali é uma história um tanto quanto apática. Eu não gostei da forma em que ela colocou a Circe como protagonista, porque tudo que a Circe narra me deu um sentimento de indiferença em tudo na vida dela, desde o tempo que ela viveu nos salões do pai, em meio aos titãs, e daí o banimento dela. Tudo que aconteceu na vida da Circe eu tava vendo que era muito indiferente, e ela era indiferente. Ela sentia uma dor, ela sentia um pesar, ela tinha sentimentos sim, mas aquilo logo passava, logo virava história. Ela foi tão indiferente que eu acabei me tornando indiferente com ela também. Eu não tava interessado mais na história dela, eu não tava interessado no que ela tava vivendo. E acontecem coisas importantes, tem um estupro, e que eu fiquei pensando, caramba, agora vai ter uma virada, né? A personagem vai sair dessa onda de indiferença, vai ficar com raiva, vai buscar vingança, ela vai tomar as rédeas da vida dela. Eu ainda pensei o quanto isso seria problemático, eu fiquei muito preocupado, né? Porque quando acontece essa virada de reação por conta de um estupro, é muito pesado isso, gente. Saber que uma pessoa só vai mudar e tomar de jeito na vida porque foi estuprada é muito pesado. Eu já fiquei muito preocupado achando que teria isso. Agradeci que não tem, e mesmo assim eu fiquei, caramba, até esse acontecimento que é super pesado, a protagonista continua num tom e num ar de indiferença. Ela muda o jeito de ver o mundo à sua volta, só que mesmo assim a forma como ela conta a história me passou essa impressão de indiferença, do tipo, ah, aconteceu isso e aquilo outro, eu segui assim, eu fiz isso e aconteceu aquilo. Aí sabe, você fica, tá, minha filha, cadê o interesse em você me contar a sua história? Não senti isso. Aí eu ainda dei uma outra oportunidade, que foi, vou esperar ela conhecer o Odisseu, vamos ver o que isso vai acontecer, talvez seja só pro final do livro. E não aconteceu nos 50%, e também, mais uma vez, foi um acontecimento que me passou um sentimento de indiferença. E eu falei, caramba, o acontecimento que eu tava mais esperando ao longo dessa história foi indiferente. Foi um livro que, assim, eu não digo que ele é ruim, mas que é um livro que me deu o sentimento de feijoada nada acontece. Roubando aí esse ditado da Carol, porque parece realmente que nada acontece no livro. Era um livro que eu tava esperando muita coisa, sabe? Então eu parei de ler porque era um livro em inglês, ou seja, me consumia tempo, e eu ler mais 50% de um livro que seria indiferente, então abandonei e não pretendo ler novamente. O que eu vou fazer com a Canção de Aquiles, se eu vou ler ou não, só o destino dirá. Vocês ainda não estão me odiando, né? Espero que não estejam me odiando por causa dessas opiniões tanto quanto impopular, né? Porque como assim uma pessoa é indiferente com um livro que ganhou o prêmio do Goodreads Choice Award? Mas é, gente, acontece. Então deixa o seu like pra provar que você gostou desse vídeo e tá comigo aqui seguindo firme e forte. Comenta aqui embaixo, deixou algum livro abandonado em 2019? Me conta aí que eu vou querer saber qual é, porque ou eu vou fugir ou eu vou ficar, meu Deus, como assim você abandonou? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos pra mostrar que pessoas também compartilham sua opinião, ou até mesmo de, olha como é possível abandonar livros. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Espero ter encerrado todos os assuntos de 2019. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.